Galera, façam muito barulho pro nosso parceiraço Vinícius da M2! Boa tarde. Primeiro, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez no palco do CVSign. O tema da minha palestra é Multiplicando Lideranças, como construir uma empresa que funciona sem você. Mas antes de falar sobre isso, eu vou contar um pouco da história, que há um ano atrás eu estava sentado aí, né, no meu primeiro CVSign, exatamente aqui em Itajaí, então hoje faz um ano que eu estou fazendo parte dessa família. Mas eu comecei com 8 anos de idade, com meu pai, aqui em 91, né? Tinha uma empresa que era embaixo da minha casa, morava aqui em cima nessa casa. Era uma equipezinha enxuta, mas que eu já fazia parte aqui, porque na época era trabalho com pincel, com tinta, e como eu era criança, a coisa que eu mais gostava era descer para pintar. Então eu ajudei ele desde 94. Quando foi em 96 que comprou o primeiro computador, eu também fui querer aprender. Então eu descia para mexer nas máquinas de recorte. E quando foi em 98, meus pais se separaram e a empresa foi embora. Eu fiquei sem emprego, né, com 12 anos de idade sem emprego. Só que como eu já tinha um know-howzinho das máquinas de corte, e a empresa do meu pai foi a primeira a ter máquina de corte na região, as outras empresas foram comprando máquinas de corte e precisavam de alguém que ensinasse a mexer e que sabia mexer no equipamento. Então, eles começaram a me procurar. Batiam lá em casa, falaram, estou abrindo uma empresa, você tem como instalar lá a máquina para mim, passar para os meus operadores, como é que funciona e tudo. Então, eu comecei a rodar a região, instalando máquina de recorte, instalando sistemas, o Core, o SignLab na época. E foi assim que eu comecei. Quando foi em 2003, foi meu primeiro trabalho como CLT. A minha família ela tem mais ou menos umas 7 empresas de comunicação visual. Então, meu pai também faz, tio, primo, um monte de gente. Só que cada um no segmento. Um é outdoor, outro faz uniformes, outro é embalagens. Então, são vários segmentos diferentes. Então, em 2003, meu tio comprou uma máquina de impressão e eu fui trabalhar com ele no meu primeiro emprego. Isso durou até 2007, que foi quando eu entrei na faculdade. E eu não queria mais trabalhar com isso, porque assim, eu virava noites e noites, a máquina imprimia a 4 metros quadrados por hora, então fazia evento, prefeitura, então eu virava a noite imprimindo, e é uma coisa que estava me consumindo muito, com 16, 17 anos, acho que até 19, que eu queria mais sair e não conseguia porque eu trabalhava muito. Então, eu tive uma oportunidade de trabalhar com festas. Então, em 2007, eu larguei a comunicação e fui trabalhar com eventos. Só que também não foi uma coisa que durou muito. Em 2008, eu já não estava mais dormindo direito, né? Trocava a noite pelo dia, então isso não estava fazendo muito bem para a minha saúde. Quando foi o meu sogro da época, me chamou para montar um negócio. Falou, cara, o que você sabe fazer? Vamos montar alguma coisa para você sair dessa vida aí. Eu já estava com dinheiro guardado, e embaixo da minha casa tinha a empresa que meu pai tinha abandonado desde 94. Então, esse aqui era o estado que estava o terreno, né, tudo. A gente limpou, organizou, e em 2008 nasceu a M2 Visual. Foi a empresa que eu montei com esse meu sócio. E aconteceu que essa empresa durou bastante tempo. Só que quando foi em 2023, a empresa era muito estagnada, entendeu? A gente vendia mais ou menos 125 mil por mês, tinha mais ou menos uns 16 funcionários, chegou a ter 21, então variava bastante. Mas a gente tinha um pensamento muito diferente, porque como ele era uma pessoa mais conservadora, ele não queria crescer o tanto quanto eu queria crescer, porque eu tinha um caminho muito longo pela frente. Então, a gente batia muito nessas ideias de eu querer fazer uma coisa nova e ele achar que aquilo ia só sugar o tempo ou não ia ser um bom investimento, né? Era só um gasto para a empresa a mais. Então, a gente batia muito, muito nisso. Então, eu acabei de falar, né? Quando os dois sonhos não se completam, o que eu via como investimento, ele via como gasto. E caía em outro problema para mim, que era muito grande, que quem fazia todo o controle financeiro era a esposa dele, que na época, minha sogra na época. E ela não era uma pessoa que tinha esse conhecimento
Assim, ela tinha um dinheiro, ela controlava, porque ela queria controlar, porque eu era um garoto muito novo. Só que não era bem controlado, eu não tinha aqueles números claros para mim, era uma coisa que eu sentia muito. Eu falei, cara, eu queria ter uma ideia melhor dos meus cursos, como o Judá explicou aqui na palestra anterior. Então, eu tinha uma opção, né? Ou insistia no negócio, ou desistia. Então, eu resolvi desistir. Eu chamei ele no dia, acho que foi agosto, 4 ou 5 de agosto de 2023, e falei que eu não queria mais a empresa. Falei, ó, não está legal, o movimento não está bacana, eu estava tendo alguns problemas com cliente, de atendimento, coisas que eram mais relacionadas a ele. Então, esse dia eu resolvi desistir. Só que quando eu falei para ele que eu queria desistir, ele chegou para mim e falou que ele também queria desistir. Eu falei, cara, eu também não quero, esse negócio aqui é o seu sonho, é o que você faz, não é o que eu faço, então você saindo da empresa não tem mais sentido. E outra coisa, a gente está cheio de problemas financeiros, já tenho muita coisa devendo, e você vai ter que dar um jeito de tocar, porque eu vou sair aqui embaixo, né? Sua mãe mora aqui em cima, minha mãe ainda morava lá em cima, e você vai precisar tocar o negócio. O que eu fiz? Eu bolei um plano de emergência, né? Eu peguei o menor mês de venda, a partir daquele dia, né? Eu terminei a sociedade, fiz um acordo com ele. Só que a gente tinha um menor mês de venda, que era R$85 mil. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer esse negócio virar saudável agora para mim? Porque se o negócio está dando errado, como que eu vou fazer isso dar certo? Então, em cima dos 85 mil, que era o meu menor mês de venda, eu projetei 35% de custo fixo mensal e 40% de custo fixo variável, de custo variável, né? Para isso me dá um lucro de 21 mil. Então eu peguei meu custo fixo, enxuguei para 35, para 30, né? Um serviço de mais ou menos 85 precifiquei para poder dar os 34 variável, para poder sobrar 21 para mim. E para mim estava muito bom. Eu botei um texto que diz: os números contam a história verdadeira, sem números claros, tudo o que resta é opinião. Que é exatamente o que eu tinha antes. Eu tinha a opinião deles, que era um negócio que dava certo ou não, mas eu não tinha os números certos para poder me falar a verdade. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz, renegociei com os fornecedores. Nessa época, a gente estava devendo R$100 mil para os fornecedores. Eu lembro até hoje do valor. 99 alguma coisa. E eu planejei, né, os 85 mil, como eu mostrei para vocês. Eu olhei a base de clientes, que a gente tinha um sistema rodando, vi aqueles clientes que compravam e pararam de comprar, então comecei a querer vender para os meus próprios clientes, que foi também exatamente o que o Judá falou na palestra passada. Eu pensei em um jeito de aumentar o ticket médio, de vender além do que eles queriam. Sempre que eles me pediam alguma coisa, eu sempre questionava se não teria uma outra coisa para fazer. Então, no primeiro mês, eu planejei ter 85 e vendi 135. Em agosto, já estava vendendo 250 e antecipei o 13º dos funcionários, que até então, todo ano, era uma luta para poder conseguir pagar. Daí, começamos o ano, né, de 2024, ano passado. Quando foi em janeiro, dia 30, eu consegui quitar todas as dívidas, os R$100 mil de dívida dos fornecedores. E no dia 30, eu estava com caixa zerado, mas também estava sem dívida, graças a Deus. Só que eu tinha uma missão, né, muito difícil na frente, porque fevereiro era o pior mês da empresa de venda, por conta do carnaval, né? Eu esqueci de falar, né? Minha empresa é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Então, é uma cidade turística que no carnaval para por uns 12, 13 dias. Então, quase não tem serviço. Eu peguei nos números para olhar todos os anos. E o mês que eu mais tinha vendido foi 125 mil. E eu precisava exatamente daqueles 125 mil. Eu falei, cara, foi o que eu consegui uma vez já, então vou tentar para conseguir de novo. Só que cai naquilo que o Judá disse, que todo mundo precisa de um grande cliente para poder, né, fazer toda a história mudar da sua empresa. E nesse dia, 1 de fevereiro, eu recebi um telefonema. Eu estava sem dinheiro, o mês tinha 18 dias úteis, nunca tinha feito isso. Eu recebi um telefonema de um possível grande cliente. Nesse dia, ele me ligou dizendo que estava com os problemas de um fornecedor, me chamou, eu fui diretamente até ele, fizemos uma reunião quase que o dia todo, ele me passando passo a passo de todas as dores, e eu tentando solucionar uma por uma. A gente chegou num orçamento de R$100 mil. Eu precisava de 125 para o mês. Então,
Ele fechou comigo esse serviço e me pagou à vista, no dia 1º de fevereiro, R$ 100.000. Aí eu liguei para o meu gerente comercial no dia para avisar, falei, cara, a gente vendeu 100 mil. Ele falou, pô, eu também vendi aqui mais 25. Então, eu fiz os 125 no dia 1º de fevereiro de 2024. E do meu cliente até minha casa, eram 3 minutos de carro. Aí eu lembro que eu liguei para minha esposa, super feliz, falei, pô, aquela meta que a gente tinha conversado, que eu estava super preocupado, eu já alcancei hoje, no dia 1º, então, assim, cara, eu liguei para ela muito feliz. Eu falei, ó, já vendemos 125 mil. Daí ela falou assim, então você vem para casa que eu tenho uma novidade para você. Aí, quando eu cheguei em casa, eu tive essa novidade aí. Que era uma novidade que, se tivesse chegado... Que era uma novidade que, se tivesse chegado num dia antes, eu ia estar desesperado e, de repente, nem teria, né, todo o psicológico para poder fazer essa venda grande. Mas aí vamos lá, 2024 passou, a gente conseguiu vencer fevereiro, março, abril, junho, julho, até setembro, sim, tudo muito bem, até que apareceu o CV Sign, que eu falei, cara, tá tudo indo bem, só que eu quero mais, eu quero crescer mais. Eu estava fazendo já uma média aí de 180 mil, né, por mês, né? Isso é faixa o quê? Azul, né? Verde. Faixa verde. 185 mil reais quando eu vim para o CV Sign. Aqui em Itajaí, né? Dia 29 e 30 de novembro de 2024, quando eu vim para o CV Sign. Isso, eram 2 dias ainda, eram 2 dias. Foi o último de 2 dias. Então, aqui em 2024, eu estava sentado na plateia do evento. Assim como vocês, minha cabeça explodiu. Essa palestra última que você fez agora, né, que eu já assisti um monte de vezes, foi o divisor para mim. Foi ali que eu falei, cara, é isso aí que eu preciso. Pô. Eu não tenho noção nenhuma de quanto eu preciso. Eu sei que eu preciso trabalhar, vender e vai sobrar. Agora, quanto vai sobrar, quanto eu preciso vender, quanto de orçamento, eu não tenho nem noção. E ele falava ali, eu abri o MUBI aqui e começava a catar os números. Falei, é isso aqui, né? Sou apressado, quero resolver, então... Falei, isso aqui. Então, eu já saí da palestra aqui à noite, montei, falei, já tenho até o que eu preciso para poder começar outro ano. Então, eu reorganizei a gestão da empresa toda, com tudo que eu aprendi aqui. Eu montei lideranças novas na empresa. E um ano atrás eu estava aqui assistindo e hoje eu estou entregando. E isso é muito, muito legal, porque já é minha 5ª palestra no CV Sign, né? Já é minha 5ª. E no dia 2 de dezembro, foi o dia que eu estava no aeroporto, indo embora para casa, que eu saí, avisei para minha esposa e falei, olha, te amo, preciso montar uma palestra, vou palestrar. Aí eu falei para ela, eu não fui convidado para palestrar, mas eu vi que as pessoas que sobem no palco são pessoas que tiveram bons resultados. E com tudo que eu aprendi aqui, eu vou levar para a empresa, eu vou ter bons resultados e na próxima eles vão me chamar para palestrar, eu vou estar lá contando uma história. Hoje é a 5ª vez que eu estou aqui. Então, de lá para cá, o que mudou? Na época quando eu sempre dei com sócio, tem uma parte que eu não contei, né? Eu tinha 8 colaboradores só. Quando eu estava nesse dia, com 8 colaboradores, e nem o dinheiro do salário ele deixou para mim no dia. Eu tive que fazer esse dinheiro do salário em 2 dias, ligando, por isso o desespero de ligar para cliente, de fechar, porque eu precisava pagar todo mundo em 2 dias e eu consegui pagar. Então, faturamento que foi de 85 mil, a gente fez um faturamento em maio de R$1.800.000. E eu aprendi com isso que o sucesso vem da atitude, de a gente esperar, não é você ficar sentado aí, chegar na loja, na sua empresa e não se mexer. Com tudo isso que você vai aprender aqui, se você chegar e você vai aplicar, você vai crescer. E você sabe disso, porque são números que estão explodindo na sua cabeça. Você vai falar, isso é receita, eu vou fazer, isso vai acontecer. Então, está aqui, junho de 2023, 76 OS, 83 mil de venda. Maio de 2025, 132, 1.841.000 de venda. Agora, isso aí eram os funcionários em 2023, né? Eu fazia um monte de coisa, o Júlio, que está aqui comigo, fazia mais um monte de coisa. Aí tinha um designer, um router, um montador, assim, todo mundo fazia um pouco de tudo. E hoje é assim. Eu tenho os líderes da minha empresa, que coordenam os setores. Daqui eu tenho o marketing, que para mim foi muito importante. Foi a primeira coisa que eu coloquei na empresa, foi o marketing. Botar o Instagram para funcionar, botei as meninas para gravar vídeo, e eu ter material para os vendedores venderem, porque eu precisava fazer coisas que me ajudassem na venda. Então, o marketing para mim foi principal.
Tá. É. Oi? O Júlio, que cuidava do comercial, montou um time de vendas para ele aqui, para ajudar na venda. Então, essa galera aqui fazia vender e essa galera de baixo aqui executava. Como que funcionava? Como que funciona, né? Eu tenho a Elisa também, que está aqui com a gente, que ela cuida de toda a parte da instalação. Então, ela é o PCP da parte externa, de tudo que funciona fora da empresa. Ela que vai agendar as entregas. Tá vendo? Eu nem sei mais de nada, cara. Mas eu vou chegar lá também. Então, funcionava assim, né? Funcionava. Ela fazia o externo aqui, temos montadores, adesivadores, todo mundo que trabalha na área externa. E o Alexandre cuidava de tudo, de preparar tudo para poder ela instalar. Então, tinha aqui os projetistas, os impressores, quem mexe na router, laser, quem faz as letras, o marceneiro, os serralheiros, os pintores. Então, ele cuida de toda essa parte interna e ela de toda essa parte externa aqui da empresa. Isso aqui é a fachada da empresa, 2023. A gente agora está em obra para poder fazer esse projeto aqui agora, antes com 450 metros quadrados, agora para 1.700 metros quadrados. E agora a gente vai falar da parte da liderança, né? O começo da multiplicação, porque é muito difícil você sozinho cuidar de tudo isso. Você precisa se multiplicar, essa parte das lideranças que você precisa ter dentro da sua empresa. Então, hoje a gente tem lá, eu tenho uma líder comercial, eu tenho um líder de produção, eu tenho um líder financeiro, eu tenho um líder agora de RH. Então, a gente está estruturando a empresa para ter um monte de mim na empresa. E precisam ser pessoas que pensam igual vocês, que têm a mesma cultura. Então, eu identifiquei dentro da empresa quem estava comigo de verdade, quem que assumia a responsabilidade, quem que vestiu a camisa nos altos e baixos, e pessoas que não queriam trabalhar na empresa, e sim trabalhar pela empresa. Que eu coloquei, pessoas que pensam como você, que defendem o negócio como donos. A gente estava conversando hoje mais cedo, o quanto a minha financeira reclama de tudo que compra. Tudo que vem, ela fala, mas precisa disso mesmo? Ah, por quê? Ah, precisa comprar isso aqui. Ela, por quê? Para qual serviço? Olha, deixa eu ver. Aí abre o OS, olha, eu estou olhando aqui, não precisa disso tudo aqui não. Mas por que está comprando dobrado aqui? Mas já viu se tem? Já viu se dá para aproveitar? Esse é o pensamento meu, que eu repliquei nela. Hoje é ela que faz isso, não precisa mais de mim para fazer isso. Então, aqui, a gente transforma o esforço em escala. E eles tomam decisões com visão de dono de empresa. Entendeu? E a operação vira toda uma estrutura. Então, quando a empresa anda sozinha, a operação fica mais leve, a empresa cresce sem você presente. Ela acabou de dar um exemplo agora, falou, já mudou tudo, eu nem sei. Né? Porque para mim agora é tudo mais leve. Os problemas diminuem, as decisões passam a ser compartilhadas. O que aconteceu? No primeiro ano de janeiro, você vai lembrar, eu fiz o planejamento anual da empresa. Em janeiro, no primeiro Hot City que nós fizemos, eu fiz sozinho. Esse ano eu já falei, esse ano não sou eu que vou fazer o planejamento, é todo mundo. Então, vamos sentar, acho que mais ou menos em 5 pessoas, para montar o planejamento do ano. Porque todo mundo vai participar, para todo mundo ver aonde precisa chegar, para todo mundo lutar pelo mesmo objetivo. E eu acabei ganhando uma liberdade maior para mim. O que é que eu fiz com essa liberdade? Né? Foi o que você me falou agora, que você falou quando eu entrei? Você perguntou, está mais magro, né? Falei, graças a Deus, porque eu fiquei 2 anos sem entrar numa academia, que eu parei minha vida para a empresa, entendeu? Agora eu estou há 4 meses fazendo exercício, fazendo tênis, fazendo academia, porque agora me sobra tempo. Curti meu filho, que nasceu, minha esposa, estive mais presente em casa, voltei a treinar. Pô, disciplina e energia renovada assim, para tudo. Meu relacionamento, comecei a ter mais tempo de visitar os clientes certos, de andar com pessoas certas. Eu falei com o Felipe agora, o que eu tenho? Que eu falei, eu tenho semana que vem agora, jantar da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Eu tenho um cliente meu, que ele tem uma rede de franquias, que é esse mesmo cliente que mudou toda a história da minha empresa, e ele sempre me convida, porque lá eu vou conhecer outras pessoas que nem ele. Entendeu? Então, eu tenho tempo de ir nesse jantar, dele me ligar e falar assim, cara, vamos para o Rio comigo hoje, porque eu preciso atender, vamos lá de motorista para mim. Eu falei, vamos? Pô, eu fecho muito negócio nessas coisas, uma viagenzinha de 1 hora, porque eu posso, porque eu tenho gente lá com o mesmo pensamento que o meu tocando a empresa. E assim, com a decisão, cabeça leve, você consegue se organizar melhor, fazer tudo. Aí o que eu fiz? Eu atendo essa rede de empresas aqui, né, de motos elétricas, foi o que o Judá falou. Enxerguei uma oportunidade, comecei a fazer. Fiz uma loja, fiz outra. Hoje a gente fez lá mais de 50 lojas no Brasil todo. João Pessoa, Brasília, Curitiba, a gente já fez um monte de lugar.
Aí eu falei, cara, esse negócio dá certo. Pô, por que eu não posso montar um? E todo esse conhecimento que eu adquiri aqui, não é um conhecimento específico para comunicação. Gestão, você se aplica em tudo. Então, imagina aquela pergunta que fizeram no começo. Imagina se você entrasse hoje e abrisse uma empresa de comunicação agora, com o conhecimento que você tem hoje. Mas eu, com 17 anos de empresa. Então, foi o que eu fiz agora. Eu peguei uma empresa, né, que foi essa aqui, eu inaugurei ela dia 31 de maio. Mas, pô, já tenho um conhecimento muito grande de como gerir a empresa, o que eu preciso fazer, se eu preciso de líder, se eu não preciso. Então, a minha empresa já tem líder. Já é uma empresa que já gira sozinha, já nasceu sozinha. Eu vou lá uma vez por semana. Dia 31 de maio abri uma, dia 6 abri outra, dia 7 de novembro agora abri outra, dia 28 abriu mais uma, dia 12, sexta-feira agora vai inaugurar mais uma, e eu tenho mais outra para janeiro que está em obra também. E eu apliquei tudo o que eu aprendi aqui. Então, isso é um conhecimento que você leva, que se você não quiser trabalhar com comunicação, você consegue também aplicar. Porque é o mesmo sentido daquilo tudo que ele fez ali, eu também fiz para essa empresa. Para vocês terem uma ideia, eu uso o MUBI também para gerir essa empresa aqui. Entendeu? Porque já é um sistema que eu conheço. Né? Eu só pedi para pagar tudo relacionado à comunicação, comecei a gerar tudo do início. Só que acontece, a gente tem um desafio muito grande na construção de lideranças, que é você manter os líderes. Porque, por exemplo, o líder financeiro, ele é tranquilo de manter, ele sabe tudo que rola na sua empresa, ele sabe se a sua empresa está bem, se não está, se estiver bem, ele vai continuar, agora, se estiver ruim, ele vai lutar porque é o emprego dele. Então, é difícil alguém tirar um líder financeiro de um lugar. Até porque, por exemplo, a líder financeira é uma pessoa de muita confiança. A gente acaba criando um relacionamento muito grande e isso é o que mantém, né, a empresa. Só que o mercado é muito competitivo e as pessoas saturam muito rápido. Entendeu? O líder de produção. O líder de produção, depois que os processos estão implantados, também é uma coisa fácil de você se treinar. Só que o líder mais difícil de substituir é o líder comercial. Por quê? Porque ele está com todos os seus clientes. Imagina, eu tenho um líder comercial hoje que vendeu, mês passado, 450 mil sozinho. Se ele chegar num concorrente e falar assim, eu vendi 450 mil aqui, tenho uma carteira de não sei quantos clientes. É fácil, né? Ele sair da sua empresa e levar os seus clientes. Então, aqui, as pessoas não ficam por dinheiro, ficam por propósito e futuro. Foi o que você falou agora, certo? Então, com a pessoa com clareza de futuro, um caminho de crescimento real, responsabilidade, que é isso que eu falei sobre a pessoa participar do planejamento da empresa. Ela tem voz ativa no negócio, você coloca ela para participar das decisões da empresa. Você está dando um reconhecimento que vai além do dinheiro, entendeu? E a pessoa está tendo um aprendizado que ela vai levar para a vida até também se ela quiser montar outros negócios. Então, eu vou falar agora sobre uma forma de reter talentos, que é o vesting, né? O que é o vesting? Um vesting é um programa que transforma tempo e resultado em participação. É você dar uma parte da empresa para essa pessoa, entendeu? Por exemplo, você pode fazer com metas, certo? Você pode fazer com resultados. E você dando uma parte da empresa para a pessoa, ela vai atuar legitimamente como dono, certo? Então, tá lá, ó. A pergunta que todo mundo se faz. Na teoria, tudo é fácil, né? Quero ver ter coragem de fazer, quero ver colocar alguém no lugar certo, quero ver confiar de verdade. E hoje, vou chamar o Júlio aqui comigo. Júlio. Aqui, vamos lá. Júlio foi uma pessoa que viveu tudo comigo. Para você ter uma ideia, vou voltar bastante slide aqui agora, porque eu não quis falar no começo. Mas Júlio é bem esse rapaz aqui, ó. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo a gente está junto. 17 anos. E quando eu trabalhei aqui, ele trabalhou comigo aqui também. Cadê? Cheguei não, opa. Então lá, ele esteve comigo nos momentos ruins e nos momentos bons. Quando aconteceu, Deus rompeu a sociedade, ele tinha a opção dele seguir a vida dele. E ele escolheu estar comigo e falou, a gente vai vencer isso juntos, a gente vai ter oportunidade de crescimento. Ele veio para o Service comigo, no primeiro Service. E olha como é que ele mudou aqui, ó, para você ter uma ideia. Ó. Esse aqui é Júlio. Ó. Aí, ó. Ó que cara diferente, ó que cara feliz. Ó. O que você fez aqui?
Ó, olha só. Comprou um apartamento, viagem, até para palestrar ele está vindo me substituir, que no último ele que palestrou, então está aqui, né? Ele entrou comigo, nunca reclamou, sempre defendeu o time, ele cuida da empresa como se fosse eu, entendeu? Então, hoje, eu estou aqui para dar para o Júlio 10% da empresa, podendo chegar até 25% de acordo com as metas. Tá? Então, eu pedi para ele subir no palco aqui para a gente apertar a mão. O contrato ainda não ficou pronto. Tá? Mas essa semana a gente vai assinar o contrato certinho de como vai funcionar. Ele vai ser dono de 10% da empresa. E mantendo o mês de faturamento desse ano, para o ano que vem, ele vai ter mais 5%, aumentando em 10% no outro, mais 5%, e no outro ano, aumentando mais 10% de novo, mais 5%. Então, ele vai ter 25% da empresa, e ao final dos 25%, ele vai ter a chance de comprar os outros 25%, para ficar meio a meio na empresa comigo. Então, para encerrar, é isso que eu estou falando, multiplicar lideranças, é multiplicar o seu futuro, empresa cresce, empresa forte cresce com pessoas fortes. A M2 Visual é construída por gente e a gente começa agora um novo capítulo. Muito obrigado. Stack up those